Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, que é de extrema importância, que muitas vezes a gente só dá valor quando algo não vai bem, mas a grande questão é que quando esses órgãos são acometidos, os sintomas muitas vezes são inexistentes, são sintomas ali silenciosos. Vamos falar sobre a nossa saúde renal. Pois é, os nossos rins têm uma importância vital, uma importância enorme nos nossos corpos. Eles são responsáveis por filtrar, por equilibrar, eliminar toxinas. Pois é, então hoje a gente vai embarcar na saúde renal para a gente entender quais são os sintomas, mesmo que bastante sutis, quais são os grupos de risco e de que forma, é claro, a alimentação pode contribuir para levar aí a um desfecho ruim, para trazer uma doença, enfim, alguma condição que pode vir a nos afetar ou que pode vir a nos ajudar a tratar, a melhorar a nossa saúde renal. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site hittv.com.br. É só clicar e compartilhar nosso link de transmissão. E você consegue também fazer isso, gente, através do nosso aplicativo Hit Play. Aproveita, é claro, para te convidar, caso você ainda não tenha Hit TV na palma da sua mão, não deixe de baixar. Perdeu um show da fé, um nosso programa, um Vejam Só, assista no seu tempo e do seu jeito. Baixe de forma fácil, rápida e também gratuita. Gostaria de te lembrar que essa consulta, gente, foi marcada com todo carinho para você. Portanto, não deixe de aproveitar. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutor_HitTV. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Lembrando, gente, essa enquete está nos nossos stories, aguardando pela sua participação. Qual destes hábitos você pratica sem pensar que pode estar prejudicando a saúde dos rins? Queremos a sua verdade e nada além dela. Bebo pouca água no dia a dia. Consumo muito sal ou alimentos ultraprocessados, alimentos processados. Uso remédios sem orientação médica ou fico muito tempo sem ir ao banheiro. Como eu disse, queremos a sua verdade e nada além dela. Eu tenho certeza que algumas dessas situações você enfrenta aí ao longo do seu dia a dia. A gente, de repente, precisa recalcular essa rota, ter um pouco mais de atenção, que tal? Para a gente falar, então, a respeito da nossa saúde renal, deixa eu te apresentar quem são os nossos convidados na tela. Te apresento primeiro Dr. Roberto Galvão, médico nefrologista. Atua há 28 anos na área, motivado pelo propósito de ajudar pessoas a recuperarem a qualidade de vida, mesmo diante dos desafios impostos pelas doenças renais. Destaca como uma de suas principais missões ampliar a conscientização sobre a saúde dos rins e a importância da prevenção e do cuidado contínuo, especialmente quando se considera que cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de doença renal. E agora eu te apresento a doutora Denise Nogueira, nutricionista. Atua há 45 anos na área, movida pela convicção de que a alimentação é a base para a promoção e a manutenção da saúde, coisa que a gente fala bastante aqui no Consulta ao Doutor. Dedica-se a orientar pacientes na construção de escolhas alimentares mais conscientes e também equilibradas. Entre os desafios, destaca a missão de ampliar a compreensão sobre os impactos dos alimentos industrializados e ultraprocessados no desenvolvimento de diversas doenças. Sejam muito bem-vindos ao Consulta Doutor. Muito obrigada pelo convite. Dani, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com você, com a audiência. E a gente aqui obtendo informações importantíssimas, né, que os doutores compartilham com a gente, todo o conhecimento deles. Começo com o doutor Roberto. Explica pra gente qual é, de fato, a função dos nossos rins, por que eles são tão essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Os rins são órgãos de equilíbrio. O grande papel dos rins é fazer a filtração, eliminar aquilo que está em excesso, que é resultado do nosso metabolismo, processar os sais minerais, equilibrar, né? Jogar para fora pela urina aquilo que está sobrando e manter aquilo que está faltando. Além disso, o rim também faz, além do processo de filtração, de eliminação de água, equilíbrio dos sais minerais, uma coisa que pouca gente conhece, que é o equilíbrio ácido básico, que é a eliminação dos ácidos gerados principalmente pelo metabolismo das proteínas. E ainda o rim tem funções endócrinas, o rim produz hormônios como a eritropoetina
para a produção dos glóbulos vermelhos. Paciente renal com falência renal, ele vai ter anemia por falta desse hormônio. Olha aí, gente, a importância dos nossos rins e o nosso diretor João Capellini contemplando com imagens, né, cobrindo aqui o nosso bate-papo. Doutora, quando o doutor trouxe aí essa questão do equilíbrio, de eliminar toxinas, de filtrar muitas coisas, a água tem um papel fundamental, não é? É realmente fundamental, é extremamente importante a gente ter uma prática da água. Como a exemplo do que temos aqui no estúdio, a água deve ficar próxima da pessoa. Ela precisa ter disponível a água e ela tem um papel extremamente importante na eliminação das toxinas e do resultado final do nosso metabolismo, especialmente metabolismo alimentar. Então, os alimentos que nós escolhemos são importantes nessa questão do que será eliminado. Os alimentos que nós escolhemos, eles vão determinar pH do nosso intestino, do nosso sangue, e isso vai trazer uma orientação renal de como eliminar os dejetos, as toxinas e tudo mais. Infelizmente, hoje, a alimentação, ela vem à base de muito produto ultraprocessado, que são ricos em produtos químicos. As pessoas têm uma dieta voltada ao excesso de consumo de açúcares, que são naturalmente acidificantes intestinais, acidificantes do próprio sangue. E isso dá um trabalho adicional ao rim, porque ele também controla essa questão do pH. O excesso de açúcar vai interferir diretamente em toda a vascularização renal e especialmente vai interferir nos glomérulos, né, que são unidades extremamente importantes que precisam estar bem. Açúcar em excesso é um grande agressor para o nosso metabolismo. E olha só que interessante, acho que essa já é a nossa segunda grande informação e o bate-papo nem começou. Porque eu tenho certeza que quando a gente pensa assim, em alimentos, formas de nutrir o nosso corpo para preservar, é claro, os rins, a gente pensa em água e o consumo de sódio, né, de sal. O açúcar, a doutora, então, está trazendo aqui para o nosso bate-papo, que é muito importante que a gente tenha consciência de que ele precisa ser consumido de forma moderada. Sim. E em muitos casos aqui no nosso bate-papo, a gente até fala que é importante a gente excluir o açúcar da nossa dieta por tantas outras questões. Muito bacana o seu apontamento, doutora. E com relação à saúde dos nossos rins, como eu disse logo na introdução, muitas vezes a gente nem identifica, né, que ele está sendo acometido, que por questões que é extremamente silencioso. Quais seriam os primeiros sinais de alerta que você poderia pontuar para a gente que os rins estão começando a não trabalhar da forma como deveriam? Então, esse que é o grande problema. Quando você tem sinais e sintomas relacionados aos rins, é porque a coisa já foi longe demais. A gente hoje fala numa epidemia silenciosa. 10% da população mundial tem algum grau de doença renal crônica e não sabe. Isso é assustador. Uma a cada 10 pessoas neste exato momento está com alguma alteração da creatinina, ou com algum grau de proteinúria, ou com alguma nefrite subclínica ali que não dá para que o paciente não percebe nada e ele já está em risco, em alerta para desenvolver uma falência renal e para uma diálise. Então a doença ela é silenciosa, até você pode perder de 50% a 60% da função renal sem sentir absolutamente nada. Agora, existem alguns sinais de que você deve ficar de olho, como, por exemplo, a cor da urina. Tá. Então, algumas doenças precocemente causam proteinúria, e aí vão causar espuma na urina, vai causar um escurecimento da urina, ou presença de sangue, ou ainda uma alteração do hábito urinário, urinar mais à noite do que de dia, que nós chamamos de noctúria, ou ainda retenção de líquido, né, que a gente chama de edema. E isso podem ser sintomas que já apontam para uma doença renal. E muito importante, pessoas que estão se sentindo doentes de uma maneira geral, cansaço, desânimo, indisposição, insônia, muita sonolência durante o dia, enfim, qualquer tipo de mal-estar, você deve consultar um médico, fazer um exame de função renal, porque isso pode apontar já um grau bem mais avançado da doença renal.
O doutor ele trouxe alguns pontos que eu imagino que estejam muito presentes nas queixas dos pacientes, das pacientes que batem ali no seu consultório, doutor. Como o inchaço, como o cansaço. E já existiram casos onde a paciente ou a paciente foram para, de repente, preciso melhorar minha alimentação, preciso emagrecer um pouco, e você conseguiu identificar antes mesmo de comprovar que aquele paciente poderia estar passando por alguma questão renal? Sem dúvida, porque as pessoas, quando vêm com reclamações de estar acima do peso, pretendem perder peso, vêm com diabetes, ela vem com alguns marcadores que são importantes. Por exemplo, a falta de energia, né, em horários específicos, ou ela acorda com uma energia baixa, ou ela tem queda de energia após as refeições, queda de energia no final do dia. Isso tudo vem do processo das glândulas adrenais, que estão sobre os rins, que trabalham junto com os rins. E aí, essa questão da glândula adrenal na produção de cortisol, as glândulas renais precisam de nutrientes específicos. Cada conjunto de órgão e sistema que nós temos no organismo, eles necessitam de nutrientes específicos. Uma pessoa que vem desequilibrada no seu peso, ela normalmente não come os nutrientes que são aqueles indicados para o bom funcionamento do rim e das adrenais. Por exemplo, vitamina B5, o próprio zinco e o mais importante de todos, a vitamina C. A vitamina C é um dos grandes estimuladores da produção das glândulas adrenais, que produz o nosso cortisol em horário específico. O cortisol é alto de manhã para que a gente tenha atenção, disposição, energia para a vida, e ele é mais baixo e reduz à noite, aonde o cortisol à noite abaixa, entra a serotonina, a melatonina e a pessoa dorme. Então, essa subida e descida de hormônios especiais também depende da função do órgão. E muitas vezes esse órgão funciona mal, essa queda de energia funciona muito mal porque está faltando nutriente na dieta. Aí, no recordatório alimentar que a gente faz, você puxa o que ela come. E aí você começa a apontar, olha, você tem uma queda de energia porque você não come aquilo que nutre o sistema, aí a questão de rim, bexiga e adrenais, e aí ela começa a desenvolver sintomas relacionados à carência nutricional. Olha aí, gente, por isso a importância da gente fazer os exames anuais, não é, doutor? Existem exames específicos que já conseguem apontar e aí, então, a interferência, né, se torna muito mais ágil. Sim, a doença renal, como eu falei, por ser uma doença assintomática, e ela tem que ser rastreada, principalmente pacientes com fator de risco. Os pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, e aqueles que têm história familiar de doença renal na família. São os grandes fatores de risco para a doença renal crônica. O exame mais simples, barato, acessível, que tem em qualquer posto de saúde, esse aí não é desculpa para ninguém falar que não conseguiu, porque mesmo particular é muito barato, é o exame de creatinina. Tá. Claro que não é um exame que vai resolver toda a questão, mas ele é um exame que, quando está normal, ele já tranquiliza bastante o paciente, né? Porque muita gente já desconfiando que tem algum problema mais grave, muitas vezes faz aquela creatinina e está normal. Isso não vai descartar, por exemplo, o diabético com albuminúria. A albuminúria é um principal marcador de lesão renal no diabético. E um paciente com uma albuminúria que a gente chama de micro, que seria ali de 30 até 300 miligramas por dia de perda urinária, esse paciente, em pouco tempo, em poucos meses, em poucos anos, ele pode evoluir para uma macroproteinúria, que é uma perda acima de 300. Isso pode virar até uma proteinúria que nós chamamos nefrótica, que é acima de 3,5 gramas por dia. E isso, digamos que é o gatilho para a elevação da creatinina. Então, veja, não basta apenas a creatinina estar normal, mas a avaliação renal, ela passa por uma série de avaliações de exames laboratoriais. Esses são os principais. Tem vários outros marcadores que podem ser realizados, o exame de sódio e potássio, os sais minerais, todos eles, magnésio, cálcio, exame da glândula paratireoide, que regula o cálcio e que também é afetado pela doença renal, exame de ácido úrico, a glicemia, colesterol, proteínas no sangue, a albumina,
que também serve como um marcador de estado nutricional, e por aí vai. Mas é importante fazer a detecção precoce e não ficar aguardando ter sintomas ou ainda ficar aguardando, imaginando que o sintoma renal vai estar ali nas costas porque os rins estão naquela posição. Esses sintomas de dores nas costas, eu posso afirmar que quando aparecem, 90% das vezes é problemas musculares, problemas ortopédicos, e as pessoas ficam apegadas à questão da dor lombar, que pode sim estar relacionado com pedra no rim, mas lembrar que rim é muito mais do que um probleminha aqui na uma dorzinha, aqui na uma lombar. Dorzinha não, né? Uma dor aqui atrás, né? Na região muito das além costas. disso. E aí, quando então um paciente vai lá no seu consultório para falar, né, sobre essa questão de que está passando ali por condições relacionadas a problemas do rim e tudo mais, além de você investigar o histórico familiar, as doenças crônicas têm um papel bastante importante no relato do paciente, como diabetes, colesterol e tudo mais. Todas as doenças crônicas. Tá. O rim, eu diria que ele é vítima de uma série de processos orgânicos, ele é um órgão muito sensível e tudo que vai acontecer com você vai acabar afetando o rim. Paciente com cirrose, problema grave no fígado, vai fazer um problema chamado síndrome hepatorrenal. Paciente cardiopata, hoje pela manhã atendi um senhor com insuficiência cardíaca. Então, o equilíbrio entre coração, que é uma bomba que manda o sangue, com o rim. O sangue não chega direito no rim, o rim sofre com isso. Síndrome cardiorrenal. Paciente que tem reumatismo, doenças autoimunes como lúpus, os anticorpos atacam as articulações e atacam os rins. Paciente oncológico, faz quimioterapia, quimioterápico, agride o rim. Paciente que se automedica com anti-inflamatórios, agride o rim. Fora diabetes e hipertensão, que é o que eu mais falo. Mas, na verdade, qualquer paciente que está com um problema crônico, acompanhando com o médico, tomando remédio de uso contínuo, deveria, pelo menos uma vez na vida que seja, fazer um exame de rim, consultar um nefro e até para tranquilizar. Se certificar de que a saúde renal está em dia. E quando a gente fala sobre todas essas questões, a alimentação tem uma relação direta e muitas pessoas negligenciam, principalmente pacientes, por exemplo, com diabetes. Ah, não, mas eu comi só um docinho e está tudo certo, só que a conta pode chegar lá na frente, não é, doutora? Sim, sem dúvida. Veja, o maior problema de diabético em si é a sua insulina alta. Hoje, antigamente, se tratava diabetes apenas controlando a glicemia do paciente. Hoje, nós temos que controlar nele aquilo que se chama de resistência insulínica. A insulina é um hormônio que a gente diz assim, é um hormônio que mata. Ela mata a pessoa por ir trazendo problemas em todo o sistema. Ela tanto vai interferir no ácido úrico, ela tanto vai interferir na pressão arterial, porque ela vai desequilibrar as bombas só de potássio, isso está direcionado diretamente aos rins. Ela vai subir colesterol, ela vai trazer esteatose hepática. Então, hoje, o consultório lida com um diabetes com um controle muito grande nessa questão da resistência insulínica, porque ela é um hormônio que agride demais os sistemas. E isto acontece especialmente pelo desequilíbrio da dieta. Hoje, os alimentos ultraprocessados vêm especialmente com um açúcar chamado High Fructose Corn Syrups. Esse tipo de açúcar é um açúcar de milho, que a indústria usa em pequena quantidade e ele tem um alto poder adoçante. Ele aparece muito no pão integral, nos bolos e bolachas que são vendidos no comércio, né? Que são os empacotados. Que a gente compra achando que está adquirindo alimento saudável. Alimento saudável. Então, hoje, o pão integral é um alimento que traz muitos problemas de saúde, por causa da carga de produto químico que ele tem. Hoje você pega um pão integral no supermercado que te dura 4 meses fora da geladeira, quando o tempo não é maior. E isso é calculado usando produto químico. E esse produto químico dá uma sobrecarga renal, vai dar uma sobrecarga de alta quantidade de carboidrato em uma pequena fatia de pão. E esse pico de carboidrato vai dar um pico de insulina e essa insulina alta é o que acontece
e começa a agredir o sistema, especialmente o sistema renal. Esse produto químico proveniente dos alimentos industrializados, ultraprocessados, dos refrigerantes, sucos de caixinha. Um suco de caixinha hoje tem 2 a 5% de fruta dentro de um suco. Aquele sabor, aquela consistência, aquela sensação de que eu estou tomando um suco de fruta é a base de produto químico. Os refrigerantes altamente ácidos, para que esse controle, que é o pulmão, trabalha junto com os rins para equilibrar o pH do sangue, quando você come uma carga de alimento rico em uma carga de alimento ácido. Essa acidificação, ela vai desequilibrar o estômago, ela desequilibra o intestino, ela desequilibra a microbiota intestinal, que hoje muitas pessoas estão entendendo, escutando muito sobre lactobacilos, né, que agem no intestino. E eles moram no intestino num pH levemente alcalino. Todo o excesso de alimentos ácidos que tem disponível no mercado hoje vai interferir na microbiota intestinal. Desequilíbrio dos lactobacilos, eles morrem. As bactérias agressoras do nosso corpo, que moram no intestino, especialmente a Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria intestinal que age no renal. Isso acontece porque a pessoa tem uma desbiose intestinal. Os lactobacilos que estão na defesa do corpo, os raminosos, especialmente, né, eles vão trazer um desequilíbrio do órgão intestino. A bactéria ruim cresce por contaminação, invade o sistema urinário e nós temos uma infecção urinária. Ela nasce da desbiose intestinal. As pessoas hoje estão agora entendendo o quanto é importante uma alimentação de perfil alcalino, com frutas, legumes, verduras, cereais e o mínimo possível de alimentos industrializados, por causa do fator agressor intestinal. A medicina chinesa diz que as doenças nascem no intestino e começam a ser curadas pelo intestino. Então, equilibrar, ajudar um médico num tratamento renal está em cuidar da base, que é a questão intestinal. Um alimento entra no nosso corpo e permanece, em média, 72 horas no trânsito intestinal. Olha, gente, 72 horas. Desde a entrada até a saída. E com isso, ele tem tempo suficiente para desequilibrar o sistema. Desequilibrou o sistema, pronto. Abriu a porta para diversas doenças. Alta permeabilidade intestinal, problemas de insulina já atuando na parede do intestino. Muito bacana. Aí, então, aparece a resistência insulínica, o diabetes e tudo que a insulina alta vai estourando o paciente por dentro, silenciosamente. Olha aí o risco e a importância da nossa alimentação. Doutora, eu gostaria de pedir, a gente vai trazer agora uma imagem com os tipos de urina e o que essa urina pode nos contar. Você chegou a apontar um pouquinho para a gente, mas agora a gente vai entregar para a nossa audiência a imagem disso para trazer, claro, clareza. Então, vamos lá na nossa tela. Nós temos aí a cor da urina, o que ela diz sobre a nossa saúde. Vamos lá. Em primeiro lugar, a cor normal da nossa urina vai de uma tonalidade que vai oscilar de quase uma cor da água, um amarelo bem clarinho, translúcido, até um amarelo palha, um amarelo ouro, assim, é a cor normal da urina. Tá. Algumas cores especificamente podem apontar, eu não estou enxergando bem aqui Vamos só colocar um pouquinho monitor. Mais. Isso, que aí a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. A gente tem ali o amarelo escuro, âmbar ou mel, uma espuma ou aquele aspecto mais efervescente, uma cor laranja, rosada ou avermelhada, acastanhada e o azulado esverdeado. Vamos aqui por partes. O alaranjado pode indicar uma desidratação, pode indicar já algum grau de lesão renal aguda por morte celular, então você vai escurecendo a urina, então ela vai ficar um laranja quase para um marrom.
A rosada avermelhada pode ser indicativa de sangue na urina, Tá. que nós chamamos de hematúria. A acastanhada, tendendo já para uma cor de Coca-Cola, pode indicar problemas no fígado, principalmente pacientes com bilirrubina alta, pacientes cirróticos têm a urina com essa cor e não é um problema do rim, é um problema do fígado. O azulado esverdeado, alguns medicamentos, como anestésicos de vias urinárias, podem provocar essa coloração e até alguns alimentos, dependendo da pigmentação, podem dar uma esverdeadinha na urina. Perfeito. A questão importante, eu acho que a gente, não sei se eu estou vendo ali, mas a questão das bolhas, né, que você me... Isso, espuma ou efervescente? Espuma ou efervescência é um claro sinal de perda de proteína urinária, embora muitos pacientes, tem que lembrar que a análise das bolhas ela é subjetiva. Você está olhando e achando que aquilo pode não ser normal. Em apenas 1/3 dos casos, isso realmente é uma proteinúria. Tá. Só que você só vai saber fazendo o exame de proteína urinária. Então, se a urina está espumando, faça pelo menos aquele exame de urina tipo 1, que é aquele potinho pequenininho. Bem basiquinho. Bem basiquinho, você já tira essa dúvida. E essas diferenças nos tipos de urina não dizem respeito só à ingesta de água, não é, doutora? Sim, as pessoas às vezes entendem que tomar qualquer líquido é o suficiente para minha hidratação. Nós analisamos muito a questão da hidratação até no hemograma da pessoa, porque existe uma proporção entre os componentes do sangue, os eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, que eles dizem para a gente no cálculo se a pessoa está hemodiluída ou hemoconcentrada. Então é importante porque um simples hemograma também traz informações da quantidade de líquido que ela está tomando por dia. E a quantidade de líquido é muito relativo à idade, à atividade física, a ambientes controlados por temperatura, é o quanto você vai transpirar. Mas, em média, a gente diz que são 30 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, a pessoa pega o seu peso, multiplica por entre 30 e 50 e é uma média, né, ideal. Mas, especialmente, nós também olhamos a questão de baço. O baço trabalha muito em harmonia e trabalho com os rins. Uhum. E o baço está altamente ligado ao tipo de dieta que a pessoa faz, que tipo de nutrientes ela consegue retirar dessa dieta e isso trazer, então, ou a sobrecarga renal. Então, olhamos também para o baço e o baço é um dos reguladores dos líquidos internos do nosso corpo. Inchaços, né, um relato de inchaços específicos, a gente sempre dá uma olhada para o baço para ver em que condições e que alimento a pessoa está ingerindo em maior quantidade, normalmente excesso de carboidrato. Vamos de perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Quem participa é o Rodrigo Dias, aqui de São Paulo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Tenho 35 anos e já tive pedra nos rins 2 vezes. Mesmo bebendo água, continua acontecendo. O que eu posso estar fazendo de errado? E aí, doutor? O grande problema é você limitar a questão dos cálculos renais a apenas um fator, no caso, beber água. Cálculos renais, também chamados de pedras nos rins ou litíase, que é o termo técnico, ele é o resultado de um desequilíbrio que pode ter inúmeras causas. A pedra no rim é uma doença multifatorial. Você não vai ter pedra apenas porque toma muita água. É deixar de ter porque toma muita água. Muitos pacientes cometem esse erro. Eu estou fazendo tudo certo, eu bebo água e mesmo assim eu tenho a pedra. Você tem que observar a questão alimentar. Esses alimentos ultraprocessados, eles colaboram muito para a formação de pedras. A questão do sódio, que aumenta muito a eliminação do cálcio urinário. Então, a calciúria não é porque você está ingerindo alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, mas porque você está comendo muitos alimentos ultraprocessados ricos em sódio. Além disso, o que vai ajudar você a evitar a formação de pedras? Ter uma alimentação mais natural possível. Comer comida de verdade, frutas, verduras, legumes, diminuir o sódio.
alimentos ricos mais em potássio, que são os vegetais. E uma coisa que ninguém sabe, é muito pouco lembrada, que o produtor de cálculo renal ele pode ter uma causa metabólica, ou seja, uma doença que está causando as pedras. Isso pode ser uma acidose tubular renal, pode ser uma doença da paratireoide que está sequestrando o cálcio dos ossos, elevando o cálcio sanguíneo e levando a uma hipereliminação pelos rins. Isso vai cristalizar e formar pedras. Ainda a questão do ácido úrico, entre outras causas. E por conta disso, nós recomendamos que você faça um estudo metabólico, que é um conjunto de exames de sangue e de urina de 24 horas para detectar e tratar essa causa metabólica. Consulta Doutor já está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com a hora marcada. Para você que chegou agora neste exato momento, o bate-papo é sobre a nossa saúde renal. E a gente está falando aqui sobre fatores de risco, sinais de alerta. Lembrou de alguém a quem esse nosso bate-papo é importante e necessário? Nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Site hittv.com.br, aplicativo Hit Play. É só compartilhar o nosso link de transmissão. Gostaria, claro, de te convidar para você participar aqui da nossa consulta, que foi marcada com todo carinho para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Lembrando, essa enquete já está em seus minutos finais. Não deixe de participar. Qual desses hábitos você pratica sem pensar que pode estar prejudicando a saúde dos seus rins? Bebo pouca água no dia a dia. Consumo muito sal ou alimentos ultraprocessados e industrializados. Uso remédios sem orientação médica ou fico muito tempo ali sem ir ao banheiro. Clica lá na alternativa que mais te representa. Queremos a sua verdade e nada além dela. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar quem são os nossos convidados que estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento deles. Estou aqui com a doutora Denise Nogueira, nutricionista, e também com o doutor Roberto Galvão, médico nefrologista. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. A gente partiu, gente, para o intervalo com uma pergunta do nosso telespectador e questionou a respeito dos cálculos renais. E aí eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que acomete bastante as mulheres, que são as infecções urinárias, principalmente as infecções por repetição. De que forma, doutor, que essas infecções podem vir a acometer nossos rins? Bom, a infecção urinária, a forma mais comum anatomicamente é a cistite, que tem a ver com esse desequilíbrio que a doutora Denise falou aqui, da microbiota intestinal, da perda da barreira natural que os lactobacilos promovem. Esse desequilíbrio vai levar a uma proliferação maior de bactérias como a Escherichia coli. E tem que lembrar que a proliferação bacteriana que vai causar a cistite, ela pode ascender e parar nos rins, causando um quadro mais grave chamado pielonefrite, que é um quadro caracterizado por febre, dor lombar, vômitos, mal-estar, às vezes é uma dor abdominal apenas, que pode ter começado com uma cistite, com desconforto na bexiga, mas às vezes a mulher não percebe isso e quando vai ver já está com um quadro mais grave. Presença de sangue na urina também pode Perda ser. de sangue. Agora sim, existem alguns fatores de risco para você ter infecções de repetição. Então, portadores de pedras nos rins, as pedras podem se colonizar e irem perpetuando novas infecções pela colonização dos cálculos. Você tem ali algumas infecções relacionadas à relação sexual, não chega a ser uma infecção sexualmente transmissível, mas a relação ela pode induzir a uma proliferação, a uma translocação bacteriana e as bactérias se proliferarem. Pacientes diabéticos têm muitas infecções, podem ter muitas infecções de repetição. Pacientes com sonda vesical, aqueles que têm procedimentos urológicos, mulheres na terceira idade com incontinência urinária, senhores da terceira idade com problemas prostáticos, aí são fatores que aí já são bem mais claros, né? E agora, a questão na mulher jovem que tem a infecção e não sabe o motivo, muitas vezes a causa exata, ela não é palpável, ela não é detectável com um exame que vai matar a charada, que vai dar ali uma causa com muita precisão. E aí, nesses casos, tem que se trabalhar questões
mais de imunidade local. Muitas vezes, um tipo de creme vaginal pode ajudar a evitar novas infecções. Lactobacilos, né, reposição de lactobacilos. Às vezes, um déficit de vitaminas. Já tive pacientes com déficit de B12, déficit de vitamina D, que após a reposição houve uma melhora sensível na recorrência das infecções. Fortaleceu essa imunidade. E ainda há alguns agentes que... Porque, assim, por não ter exatamente um único tratamento eficaz, essa é uma situação que o médico acaba tendo que lançar mão de várias alternativas. E essas alternativas, de preferência não farmacológicas, porque para aqueles que dizem que o médico só quer prescrever antibióticos e tudo, essa não é uma verdade. Num quadro agudo, a gente precisa usar o antibiótico porque é uma situação de extremo risco. O paciente com pielonefrite pode parar na UTI e morrer por causa de pielonefrite. Então, é uma situação muito grave. Mas para você evitar as repetições, o que mais a gente quer evitar é o uso repetido de antibióticos, porque isso vai causando múltiplas resistências, desequilíbrio na microbiota intestinal. Então, quanto mais a gente puder evitar os antibióticos, e aí eu estou falando de produtos naturais que tem alguns estudos mostrando que podem reduzir a recorrência, como, por exemplo, cranberry, própolis é uma outra coisa que pode, até em combinação, tem até alguns produtos fora do país que combinam própolis com cranberry, que podem reduzir esse número de crises. Eu ia até questionar a doutora, o uso, por exemplo, de suplementação ou chás de cranberry podem fortalecer esse sistema imunológico da mulher? Veja bem, o cranberry, ele age impedindo que a bactéria ela tenha adesão na parede de rim e bexiga. Então, ela não é um antibiótico natural, ela impede que a bactéria vai entrar, fique grudada e aí então cria a doença da infecção urinária. As bactérias têm as chamadas fímbrias, que são os tentáculos que eles se grudam ali na bexiga. E quando gruda uma, ela coloniza, ela se multiplica e gera mais bactéria e aquilo vai formando uma colônia. E aí a ação do cranberry onde o cranberry ele bloqueia isso. É um mecanismo teórico, nem sempre isso funciona na prática. Tem muitas mulheres que tomam e não funciona muito bem. Por isso que a gente fala que essas medidas são muitas vezes tentativa e erro. Para uma mulher vai funcionar melhor. Vai testando para ver como que ela responde. Sim. O açúcar, por exemplo, em contrapartida, ele pode ser um estimulante para novos casos? Pode ser um gatilho? Veja, o açúcar ele é naturalmente um acidificante de ambiente intestinal. Então, complementando a questão das infecções urinárias, é extremamente importante que entre uma infecção urinária e outra, onde o paciente entrou em contato com antibiótico, o antibiótico que entra, ele mata tanto as bactérias do bem, lactobacilos, quanto as do mal, que é o objetivo do tratamento. O que nós precisamos fazer no intervalo, terminou a antibiótico terapia, nós temos que entrar com altas cargas de lactobacilos para reorganizar o bioma intestinal e evitar que essa paciente entre numa segunda infecção urinária, que é a chamada infecção urinária de repetição. Então, nós precisamos mudar o ambiente intestinal para que isso não ocorra naturalmente. E equilibrar a alimentação, sem dúvida, porque você faz uma suplementação de todo o conjunto de lactobacilos que são importantes, os lúgons, os raminosos, enfim, e aí ele encontra um ambiente ácido no intestino promovido pelo açúcar, promovido por produtos químicos, por adoçantes, por todo tipo de produto que vai alterar o ambiente intestinal. E aí não consegue se equilibrar. Então, equilibrar a dieta nesse período, né, de tratamento, junto com os antibióticos, entrar com lactobacilos, é realmente aquilo que traz eficácia e acaba resolvendo o problema. Olha que importante e necessário esse nosso bate-papo. Queria começar falando sobre insuficiência renal. Quais são os tipos? A gente tem a crônica, a aguda, o que difere em cada uma delas? Vamos lá. A crônica é a mais
comum na população, porque ela é resultado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, né? A gente até fica repetindo, batendo nessa tecla. Mas é porque pode vir a ser essa consequência, né? Por definição, a doença renal crônica é uma perda abaixo de 60 ml por minuto no exame que a gente chama de TFG, que é calculado a partir daquela creatinina que eu falei no começo. Então, uma queda da TFG abaixo de 60 ou qualquer tipo de alteração renal que seja, pode ser proteinúria, pode ser cisto renal, doença policística, doença genética do rim, pode ser pedra, enfim, qualquer coisa renal que esteja alterada por 3 meses ou mais é um tipo de doença renal crônica. Tá. A gente lembra muito da questão da filtração, isso é um aspecto bastante importante porque é o que vai realmente impactar na vida do paciente e levá-lo para hemodiálise quando a doença chega no estágio máximo. Esse estágio máximo é quando a filtração está abaixo de 15 ml por minuto. Então, você tem um intervalo entre 90, que seria a função renal plena, acima de 90 ml por minuto, até 15, e é uma doença de longo prazo, é uma doença que tem um começo, um meio e um fim, é uma doença que leva meses, anos para se instalar, para progredir, desenvolver, e a gente fala muito dela, porque ela é o que vai ter um impacto socioeconômico na população, que vai levar à incapacidade, aposentadoria por invalidez, necessidade de transplante, mortalidade, qualidade de vida. E é uma doença, como eu falei, 10 em cada 100 pessoas, né, 10% da população tem e não sabe ainda. Então, é muito importante fazer o rastreamento com o exame de creatinina. A questão da injúria renal aguda já é diferente. É uma falência renal que se instalou numa questão de horas ou poucos dias. E ela ocorre geralmente, tem a forma domiciliar, mas geralmente em ambiente hospitalar. Então, é um paciente que pode estar com uma infecção grave. Na pandemia, isso teve uma epidemia paralela de injúrias renais agudas por conta da infecção do vírus da Covid. Da Covid mesmo. Porque o paciente entrava em sepse. Toda sepse é uma tempestade inflamatória que leva, que as pessoas chamam popularmente de septicemia, que é uma infecção generalizada do sangue com inúmeras toxinas inflamatórias que vão levar a vasodilatação, queda da pressão arterial, rebaixamento do nível de consciência, insuficiência respiratória, que aí, no caso, o vírus atuava diretamente nos pulmões. E aí o paciente crítico que está na UTI, entubado, com droga vasoativa, à beira da morte, e aí que se instala a injúria renal aguda, porque, como eu falei antes, os rins são órgãos muito sensíveis e eles podem entrar em falência por qualquer coisinha, às vezes, e, no caso, algumas coisonas, elas são muito impactantes. E aí o paciente perde subitamente a capacidade de urinar. Na injúria renal aguda é até mais importante o aspecto do volume urinário do que a creatinina, porque ela vai levar mais tempo para se alterar, porque o rim seria o que nós chamamos de ataque renal. Você parou de filtrar de uma hora para outra e nem deu tempo ainda da creatinina começar a subir. E os pacientes já nessa fase, quando já pararam de urinar e já estão muito graves, eles vão ter que fazer hemodiálise de urgência. A boa notícia é que quando o paciente sobrevive, geralmente o rim recupera junto. Essa é uma boa notícia. Tá. Então, sobreviveu, saiu da UTI, saiu da sepse, restabeleceu a pressão arterial, foi estubado, a infecção sumiu, melhorou. Em alguns poucos dias o paciente recupera a capacidade filtrativa. Mas a gente faz, apesar disso, um alerta. Os pacientes pós-injúria renal aguda, hoje se sabe, o conhecimento científico de hoje, mostra que eles vão ser pequenos renais crônicos no futuro. Então, é importante tomar cuidado, principalmente com a alimentação, manejo, para prevenir. E fazer um acompanhamento, porque eles vão sair da UTI depois com algum grau de alteração da creatinina, com algum grau de proteinúria, microalbuminúria, com algum grau de alteração do exame de urina, que não é tão grave, claro, quanto um paciente diabético, hipertenso, que é um renal crônico clássico, mas ele também vai poder desenvolver. Eu atendi vários pacientes pós-pandemia com problemas renais. Fazendo esse acompanhamento. Fazendo esse acompanhamento. Vamos conferir juntos mais uma perguntinha da nossa audiência na tela. Então,
Então agora quem pergunta é a Flávia aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, viu, Flávia? Oi, Dani, doutores, meu exame de urina deu alteração, mas eu não tenho ali nenhum sintoma. Preciso me preocupar? E aí, doutor? Bom, depende da alteração qual é, né? Porque o exame de urina simples, a urina tipo 1, que é aquela do potinho, ela tem ali pelo menos uns 10 parâmetros, que alguns são renais, outros não são renais. E aí você tem que ficar de olho principalmente qual foi o marcador que deu alterado. Os principais, proteínas, se deu proteína que pode ser um xizinho, uma cruzinha, ou escrito presente, ou presença de proteínas, isso é preocupante, não quer dizer que seja um problema grave, mas ele merece uma investigação complementar. E a segunda coisa mais importante é o sedimento urinário, ou seja, as células na urina. Leucócitos altos podem indicar infecções urinárias ou outras infecções do trato urinário crônicas e não menos graves, como, por exemplo, tuberculose renal. Pouca gente sabe, mas existe tuberculose renal. Alguns tipos de câncer da via urinária podem causar elevação dos leucócitos e ainda as hemácias, sangue na urina, que pode indicar uma doença renal mesmo, uma glomerulonefrite, ou ainda alguns tumores das vias urinárias, ou às vezes até coisas mais simples como pedras nos rins. Mas é importante, se você teve o exame de urina alterado, mostrar para um médico especialista e fazer uma investigação complementar. Vamos juntos agora conferir o resultado da nossa enquete na tela. Então, a gente perguntou qual desses hábitos você pratica sem pensar que pode estar prejudicando a saúde dos rins. Alternativa mais votada, bebo pouca água no dia a dia. Na sequência, medicamentos sem orientação, consumo muito sal ou produtos ultraprocessados e fico tempo ali sem ir ao banheiro. Gostaria das considerações de vocês com relação a esse perfil que se desenhou, porque apesar de a gente estar trazendo aqui o recorte, né, do nosso público no Instagram, eu acho que diz respeito à grande maioria do público, né, e do nosso Brasil, inclusive, né, em algum momento a gente pratica e nem percebe o quanto a gente está fazendo mal. Começando pelo doutor. Essa é a grande crença da população que apenas não tomar água, você está colocando os rins em risco, por tudo que a gente falou. E na outra participação que eu tive, eu lembro que tinha uma pergunta parecida com essa. E, óbvio, eu sempre falo isso, sempre vira uma polêmica e acaba virando meme até, mas tomar água é importante, óbvio, o nefrologista vai mandar tomar água, a hidratação, todos os nossos processos orgânicos, fisiológicos, bioquímicos, enzimáticos ocorrem em meio aquoso. Nosso corpo é formado 70% de água, então é óbvio que tomar bastante água é importante. Só que as pessoas, elas quando tomam muita água ou acham que estão tomando adequadamente, elas relaxam a questão, eu já tomo água, problema no rim eu não vou ter. E elas esquecem de fazer atividade física, de fazer uma alimentação saudável, esquece que hipertensão e diabetes precisam de rastreamento, de que aquela barriguinha pode estar matando o seu rim e você não sabe, e que o exame de creatinina ele tem que ser feito, porque sem ele você não vai diagnosticar doença renal. Então, muita gente se sente, aliás, traída quando cai numa máquina de hemodiálise e frases prontas, assim, que a gente vê muito. Mas eu tomava muita água, fui traído pelo destino, pela natureza. E, enfim, É muito importante esse apontamento, mesmo porque a gente já teve a polêmica, né, da quantidade que se deve ou se não deve, ou não se deve. Mas tem a questão também dos medicamentos, não é, doutora? Eu imagino que quantas pessoas não chegam, eu tomo isso, tomo aquilo, tomo suplemento por conta e isso também compromete. Exatamente, porque às vezes ela já tem naturalmente uma dieta onde ela já tem um alto consumo de proteína e aí ela quer subir, ela quer desenvolver musculatura e aí ela começa a entrar nos clássicos, né? Nos whey protein, nas creatinas, e essa suplementação de aminoácidos, ela precisa ser muito bem controlada, porque ela pode ter problemas advindos disso do excesso de proteína. Ela acha que tomando uma creatina, ela vai desenvolver massa magra. E a coisa não é bem assim. Ela precisa ter a tonificação muscular para isso ser controlado. No meu consultório, eu tenho aquela balança de bioimpedância. Então, quando ela tem essa iniciativa de subir
massa magra, ela tem que fazer um exame de bioimpedância, ver o quanto de músculo ela tem, determinar, ver o cardápio que ela come, fazer o ajuste do cardápio, então acrescentar um aminoácido que é direcionado especialmente para o crescimento de massa magra. Eu, particularmente, uso muito pouco a whey protein. Primeiro por ser base de leite, tá? E porque ele não é ideal para todas as pessoas, principalmente para quem tem resistência insulínica ou é diabético. Ele já não é um suplemento de desenvolvimento de massa magra ideal para ele. E essa questão de suplementação, fazem os cálculos, aí ela vem a cada 30 dias no consultório, faz a medição na balança e vê o quanto ela está incorporando de massa magra. Se está de fato dando certo. Se está dando certo, porque senão isso vira sobrecarga renal. E é muito bacana esse apontamento, inclusive porque hoje muitos produtos estão sendo feitos considerando ali um aporte proteico. Então você consome numa barrinha, numa bebida láctea, quando vai ver a conta fica lá em cima. Gostou do nosso bate-papo? Viu, gente, como é importante a gente cuidar da saúde renal e por onde caminha esse cuidado? Quero aproveitar, inclusive, para deixar os contatos dos doutores para que você entre em contato caso ainda tenha ficado, claro, algum questionamento, conheça um pouco mais sobre o trabalho deles. Dr. Roberto Galvão, médico nefrologista, deixa à sua disposição YouTube, canal Nefrologista, Instagram Nefrologista e WhatsApp também, DDD 11 4114-9114 e a doutora Denise Nogueira, nutricionista, deixa à sua disposição o Instagram Denise Nogueira Nutri. Doutores, muito obrigada, viu, mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje. Desejo a você uma excelente tarde e até mais. Até a nossa próxima consulta.